Paz do Senhor, mais um dia, mais uma lição. Vamos começando com oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que tu és, todos os benefícios que tu nos deste, pela proteção na nossa saúde. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pelo momento que estamos passando, que temos visto a tua misericórdia, apesar de tantas notícias ruins. Tu tens sido fiel, Pai. Abençoa a nossa lição, em nome de Jesus. Queridos, mais uma lição que tem como título essa lição: os gibeonitas enganam Josué. O texto do dia diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Efésios capítulo 5, verso número 15. Esse texto de hoje vai falar muito sobre a questão de prudência nas tomadas de decisões, principalmente. Síntese é: precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar nossa fé. Objetivos: nós temos o primeiro, que é conhecer os inimigos que se uniram contra o povo de Deus, explicar a astúcia dos gibeonitas, expor como os juízos e a misericórdia de Deus atuaram no episódio dos gibeonitas. O texto é o texto de Josué capítulo 9, verso de número 1 a 6. Ora, ao ouvirem tais coisas, todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, nas campinas e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, a saber, os heveus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, ajuntaram-se em comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Todavia, quando os moradores de Gibeã ouviram que Josué fizera em Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinhos velhos, rotos e consertados. Nos pés traziam sandálias velhas e remendadas e roupas velhas para si. Todo o pão que levava para o caminho era seco e bolorento. Vieram a Josué ao arraial de Gilgal e disseram a ele, os homens de Israel: chegamos a uma terra distante, fazer aliança conosco. E no 15 e 16 diz: assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade prestaram-lhes juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram vizinhos e que moravam no meio deles. Amém. Então a lição de hoje ela vai falar sobre esse episódio interessante na vida do povo de Israel. Interessante por quê? Porque o Josué, mais uma vez, ele não consultou a Deus. E antes de fazer essa aliança com os gibeonitas, os 3 dias depois, descobriu que havia sido enganado, pois os supostos embaixadores eram, na verdade, integrantes de um povo inimigo e vizinho que estavam em rota de colisão com o povo de Deus. Então, na verdade, eles moravam muito perto de Jerusalém. E eles utilizavam dessa astúcia para salvar sua própria pele. E essa lição vai falar sobre isso. Vai falar sobre a questão da vigilância, tão importante na vida do cristão. A questão da astúcia. A questão da astúcia, que a gente está cercado por astúcia o tempo todo, principalmente contra a nossa fé. Nós vivemos num povo, no meio de um povo politicamente, utilizando um politicamente correto, vamos dizer assim, uma cosmovisão, que é uma cosmovisão totalmente diferente da cosmovisão nossa cristã, e que por muitas vezes os sofismas desse mundo, eles são atrativos, eles atraem. O discurso é muito bonito, muito polido, e muitas vezes, muitos jovens, muitos homens, eles acabam caindo nessa conversa bonita, que na verdade é apenas uma mentira e uma falácia. E o texto de hoje que nós vamos trabalhar
tem três tópicos que o primeiro tópico vai falar sobre o conhecer os inimigos que se uniram contra o povo de Israel, de Deus, explicar a astúcia dos gibeonitas, expor como o juízo e a misericórdia de Deus atuaram no episódio dos gibeonitas. São esses três tópicos que a gente vai trabalhar. Primeiro subtópico fala da inveja dos inimigos. A gente tem que ter um cuidado muito grande com relação às invejas, né? O povo de Deus tinha sido vitorioso, o povo de Deus tinha conquistado de forma extraordinária, então com certeza aquele povo ficou com inveja da obra que Deus estava fazendo na vida daquele povo. Inveja é uma coisa terrível, Provérbios capítulo de número 14, verso de número 30 diz: o coração tranquilo é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A gente sabe muito bem que, em relação à inveja, ela causa males terríveis, né? Por isso que existe os males provenientes de origem psicossomática, psique, e vem da questão psicológica, somática do corpo. Então, as origens das doenças muitas vezes se originam dentro da área psicológica, né? O psicológico afetando o corpo. Na verdade, está tudo junto, né? Então, existem várias doenças que a Bíblia Sagrada já nos orienta. A Bíblia Sagrada, ela é o nosso manual da vida, não só sobre coisas espirituais, mas uma vida como um todo. A Bíblia Sagrada, ela não quer tratar apenas do seu lado espiritual, mas ela entende que você é de Deus na sua plenitude, no seu psicológico, no seu corpo, não é? Muita gente diz assim: Deus não se interessa pelo exterior. Nesse caso aqui, por exemplo, o povo foi e teve uma visão exterior. Eles foram enganados porque, assim como a palavra de Deus diz assim, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, vê a alma do ser humano. Para Deus só interessa o exterior quando o exterior ele reflete o que vem no interior. Se o exterior não refletir o interior, isso aí é hipocrisia. Mas se o exterior reflete exatamente o interior, isso aí é um equilíbrio, né? A gente reflete aquilo que a gente é, na verdade. Então a gente reflete no modo que a gente fala, no modo que a gente age, naquilo que a gente se veste. Então isso faz parte de nós, faz parte da nossa identidade. Então aqui no primeiro tópico fala sobre a inveja. Então, primeira aplicação prática. O texto que a gente acabou de ler é um texto importante. Por quê? Porque o coração tranquilo, a alma tranquila, ela é a vida do corpo. E aqui, se a gente for trazer a questão da alma e vamos colocar aqui, quando a gente fala de coração, a gente está falando da nossa mente. Então, a mente tranquila, ela gera vida para o corpo. A mente tranquila gera equilíbrio para o corpo. Uma mente tranquila, mens sana corpore sano, né? Então, se a mente está boa, o corpo está bom. E aí, essa leva a uma segunda pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. O que eu tenho feito para que a minha mente fique boa? Aí, vamos a uma aplicação prática. Os filmes que eu assisto me causam que sensação? Os filmes que eu assisto me edificam? Os filmes que eu assisto me fazem bem? Os filmes que eu assisto me tranquilizam? O que eu estou assistindo nessa pandemia tem me trazido paz ou me deixado mais doente? Essa é a pergunta. Por quê? Porque a minha alma ela é alimentada por aquilo que eu vejo, pelo aquilo que eu ouço, verdade? Pelo aquilo que eu faço
A minha alma ela é alimentada por tudo que está na minha volta. Tudo interfere, o som, o cheiro. O cheiro, por exemplo, me traz referências, me traz lembranças. Então, como é que eu estou alimentando a minha alma? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Porque se eu alimento a minha alma com coisas que edificam, a minha alma vai ficar edificada. Se eu alimento com coisas que me destroem, a minha alma vai ser destruída. E uma outra pergunta que vem aqui é sobre a inveja. Invejar é querer. A inveja tem a ver com aquilo que você tem em relação ao próximo. Aquilo que você tem, não. Inveja é em relação ao que os outros têm. Né? É aquela falta de alegria pela vitória alheia. Já ciúme tem a ver com o sentimento daquilo que você possui. Então, inveja é aquilo que é dos outros. Eu tenho inveja por aquilo que é dos outros. E eu tenho ciúme por aquilo que eu acho que é meu. Então, nós temos ciúme daquilo que a gente tem, sentimento de posse, sentimento de possessão, e inveja por um sentimento que é dos outros. E a Bíblia fala aqui que a inveja é a podridão dos ossos, ou seja, causa problemas psicossomáticos. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, principalmente na mídia social. Pessoas ficam olhando o Instagram, Facebook dos outros e ficam morrendo de inveja. E o problema de você ficar olhando e ficar com inveja é que você passa a não olhar aquilo que você tem. Você quer ter aquilo que o outro tem. Você quer ter o sofá que o outro tem. Você quer ter a mesa, a casa, o carro. Você quer ter aquilo que os outros têm e se esquece que Deus já te deu. Então, o que a gente tem que ter no nosso coração é um coração grato. Praticamente é isso. Os inimigos de Israel, eles eram numerosos. Aí eu vou para o tópico 2 aqui. Impressiona a descrição da quantidade de povos cananeus a oeste do Jordão que se uniram contra Israel. Certamente a quantidade de guerreiros dessa coligação superava facilmente os exércitos dos hebreus. Levante, além de impedir os avanços dos israelitas, também impediria as vitórias do povo de Deus, fossem um testemunho vivo de que só o Senhor é Deus. Não importava o tamanho do exército reunido na coligação, pois Deus estava ao lado do seu povo. Deus nunca teve temor, porque Deus não tem temor de nada, mas nunca foi problema a quantidade. Então, quando esse povo se levanta contra o povo de Israel, ele estava se levantando contra Deus. E se levantar contra Deus, é certo a queda. O povo de Israel, o povo de Deus, sempre esteve em batalhas em que ele era minoria. Sempre. Gideão é um exemplo disso. Pessoas solitárias como a família de Noé, pessoas como Daniel e os seus 3 amigos, 4 pessoas fazendo a diferença lá durante aquele império que conquistou o povo de Israel. Os apóstolos na igreja primitiva, somente eles ali segurando essa obra e sendo perseguidos pela igreja local, pela congregação de Israel, sendo perseguida posteriormente pelo Império Romano e sendo perseguidas internamente também. Então tudo isso mostra que Deus é um Deus. Se você está com Deus, você é maioria. O terceiro tópico fala: o mal atua de várias frentes. Os cananeus se ajuntaram para combater Israel de modo ardiloso, mentiroso. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque o Satanás nunca atua somente de uma frente. Ele sempre se utiliza de várias artimanhas. Paulo nos orienta que nas suas cartas ele fala que existe várias frentes de batalha espiritual.
Algumas, por exemplo, principados, potestade do ar. Paulo, em certa feita, nos mostrou que ele foi combatido pelos judaizantes. Paulo foi combatido internamente pelos falsos mestres. Então existem várias e várias frentes de combate contra a igreja. Hoje a igreja ela é combatida por governos, ela é combatida por ideologias nas universidades, ela é combatida por políticos, ela é combatida por pessoas intelectuais, ela é combatida por impérios, ela é combatida por várias frentes. E fora os três inimigos do ser humano, do homem de Deus, que é o mundo, o sistema mundano, a carne, ou seja, essa luta interna que ele tem, e o diabo com os seus ardis. Então, existem várias frentes de combate. E é por isso que em Efésios, Paulo ele nos fala lá em Efésios 6, né, de quais são as nossas armas espirituais, né? Questão que Efésios 6, a partir do verso 10, que fala: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos com toda a arma espiritual. Então Paulo, diante de toda essa situação que ele passava, ele sabia que toda a força vinha do Senhor. A igreja está de pé ainda hoje. Por quê? Porque o Senhor é o que guerreia pela igreja. Às vezes, durante a história, a igreja pensou que ia acabar. Tudo cooperava para que ela acabasse, mas Deus agiu, seu braço forte. Então, o texto que nós temos aqui como um texto do dia: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Não é? Existe o dom chamado dom do discernimento. Aqui a gente mostra que o povo de Israel, porque não consultou a Deus, não utilizou-se da sabedoria divina, não usou o Urim e Tumim, que era o instrumento que eles utilizavam para saber a vontade, simplesmente foram engoldados pelas circunstâncias ali, pelo teatro que os gibeonitas fizeram. E a gente às vezes tem que tomar muito cuidado com as palavras bonitas, os argumentos. A gente hoje em dia vê muitos cristãos defendendo coisas que a gente é fundamento da nossa fé. Cristãos defendendo o politicamente correto. Isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande, não é? Porque nós acabamos sendo engoldados. Por quê? Porque o discurso é bonito. O discurso é bonito. Não é? Mas o intento do inimigo é claro. De uma fonte não pode sair duas águas, uma boa e uma má. Esse é o primeiro princípio. Então a gente tem que saber de onde é que está vindo, que fonte é essa? O que a gente está bebendo? A gente está bebendo de que fonte, não é? Ela tem a ver com aquilo, os fundamentos, os princípios que nós acreditamos, ou pelo menos temos que acreditar. Isso é um ponto que a gente tem que fixar muito bem, não é? Porque o mal ele atua de várias frentes. Segundo tópico, vamos falar sobre a astúcia dos gibeonitas. Primeiro, no versículo de número 4 e 5, vai falar sobre as aparências dele. Então, usaram a astúcia, foram e se fingiram embaixadores, levaram sacos velhos. Nesse primeiro astúcia, os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo. Os ardilosos gibeonitas utilizaram de um excelente figurino, uma linguagem humilde, pretensa piedade, a melhor safra dos seus vinhos em odres velhos e remendados, e além do pão mofado, outros itens apetitosos e valorosos da sua gastronomia, pois está escrito: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. O inimigo em nossas almas também utiliza da mesma estratégia dos gibeonitas. Ele mostra sempre o lado bom das coisas.
ele mostra sempre: Josué, os príncipes de Israel deixaram de se levar pelas aparências e cometeram um grave equívoco e pagaram alto preço. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque a questão externa, o diabo sempre se utiliza da questão da aparência. A aparência, ela é algo que tem enganado muita gente, a questão da aparência. E a gente não fala só de aparência em relação à veste, à roupa, não é isso não. É coisas que aparentemente são boas, coisas que aparentemente vão nos fazer, não vão nos edificar. Então, o princípio para tomada de decisão tem que haver sabedoria, tem que haver discernimento. O erro aqui, o equívoco maior aqui, é que eles não pediram conselho a Deus. O versículo 14 diz exatamente isso. E então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Não pediram discernimento ao Senhor. Tomaram uma decisão sem pedir conselho ao Senhor. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. No versículo 16 e 17, a armadilha é descoberta. E então Josué, ele faz o quê? Ele faz uma aliança. Existia vamos dizer assim, um amparo legal para isso. Deuteronômio 20, verso 11, Deuteronômio 20 em si, ele fala sobre a mobilização da guerra. Então Deus mostra que o povo ali o povo de Canaã seria conquistado, mas se o povo de Israel se encontrasse com uma outra nação que não fosse ali dos cananeus, eles tinham que fazer a seguinte situação, verso 11: se a sua resposta ao marchar contra alguma cidade para combater contra ela, propunha-lhe paz. A ideia é: se essa nação fosse de longe, você vai propor paz. E se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o seu povo será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Então, depois que ele descobriu a artimanha, ele fez uma aliança baseada exatamente no texto que eu acabei de ler. Então, eles seriam agora um povo escravo, ou sempre forneceriam escravos, ok? Então, eles fizeram esse acordo. E é interessante o tópico 3, que fala sobre a manutenção da aliança. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da conversão de paz. Afinal, é pecado usar o nome do Senhor em vão. Mais tarde, em 2 Samuel, capítulo de número 21, 1 e 2, vemos que Saul quebrou essa aliança firmada no tempo de Josué, que trouxe sérios infortúnios a Israel, até que a devida reparação foi feita aos gibeonitas. Infelizmente, nós, quantas vezes nos comprometemos a realizar algo perante o Senhor e simplesmente esquecemos. Em Malaquias, capítulo de número 2, 13 a 14, Deus mostra o ódio que ele tem com a quebra de aliança. Mostra o ódio que ele tem. E esse texto de Malaquias, ele fala sobre o casamento como aliança. Às vezes, eu vi uma vez um testemunho de uma pessoa que depois de um tempão casado, junto com uma pessoa, se converteu e depois decidiu largar a esposa, porque disse que era uma época do pecado, é uma época que ele não era cristão e tudo. E agora, depois de crente, queria largar a sua esposa. O Senhor, ele leva muito a sério as alianças. O Senhor leva demais a sério.
Quando a gente pega o texto aqui de Malaquias 2, versos 13 a 14, diz assim: ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, e de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Perguntas: por que o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e mulher da tua aliança? Então, Deus, o povo ali queria matar os gibeonitas, mas Deus tinha feito, Deus não, né? O povo tinha feito. A questão não era a palavra de Josué, a questão foi que eles colocaram o nome do Senhor envolvido. Então a questão ali não era se os gibeonitas mereciam. Hoje, por exemplo, existe no direito brasileiro, se tiver vícios o contrato pode ser anulado. Mas para Deus, a virtude do povo de Deus seria uma virtude diferenciada. E o texto nos mostra também que o próprio Saul, Saul foi e matou os gibeonitas. E Deus depois veio cobrar já na gestão de Davi. Davi, ele, diante de uma grande peste que o povo estava sofrendo, foi consultar o Senhor, e o Senhor falou: isso foi porque Saul não cumpriu a aliança que Israel tinha com os gibeonitas. E então Davi foi conversar com os líderes gibeonitas e perguntou como é que eles poderiam resolver aquilo. E os líderes gibeonitas solicitaram que alguns da família de Saul fossem enforcados para que a ira se aplacasse. Então você vê uma aliança feita, aí Josué foi refletir lá na frente. Então a gente tem que, a palavra de Deus diz assim: sim, que a tua palavra seja sim, sim, não, não. O que passa disso é do inimigo. Então a gente tem que manter a nossa palavra, porque isso faz parte do caráter cristão. Faz parte do caráter cristão. E por último, para terminar a história ela termina de uma forma surpreendente. Uma história de juízo e misericórdia. Os gibeonitas são punidos, verdade. Eles se tornam escravos, ou deveriam fornecer escravos para a vida toda. Só que essa bênção acaba por essa maldição acaba por se transformar em bênção. Porque a punição dos gibeonitas era cortar lenha para o tabernáculo. Então a gente mostra ali. Agora é interessante que qual foi a motivação dos gibeonitas? Ali a gente percebe que as motivações dos gibeonitas, eu creio que foi o fator primordial para que a maldição se transformasse em bênção na vida dele. Por que primordial? Primeiro, porque a razão que os gibeonitas estavam enganando era para salvar sua própria pele. Não é? Eles reconheceram que Israel estava fazendo algo, que Deus estava naquela situação. E em todo tempo eles tentam se submeter ao Deus de Israel e ao próprio Israel. Se submeteram. A gente sempre vê eles se submetendo. Então os gibeonitas se colocaram à disposição do povo de Israel. Ao invés deles entrarem na coalizão contra o povo de Israel, eles preferiram confiar no Deus de Israel e fizeram aquele teatro todo para salvar sua própria pele. Então a história do povo de gibeonitas, já finalizando isso, é uma história interessante, porque aquela maldição, que era uma maldição, que eles seriam escravos, cortariam lenha para a vida toda, mas olha só o que aconteceu.
eu destaquei 5 coisas que aconteceu aqui com os gibeonitas. Primeira coisa, Deus fez um grande milagre para proteger Gibeão. Capítulo 10. Quando os gibeonitas se submeteram à vontade de Deus, assim como Raabe se submeteu à vontade de Deus. No capítulo 10, eles vão ser atacados e Deus faz um milagre grande e salva aquele povo. Eles já usufruindo, não é? Eles agora eram prosélitos de Israel, já usufruindo das bênçãos do povo de Israel. Segunda coisa, o tabernáculo foi armado ali. O símbolo da presença de Deus, 2 Crônicas, capítulo 1, verso 3, tem que naquela região ali o tabernáculo foi armado. A presença de Deus ficou naquela região. Aquela região que outrora tinha tudo para dar errado. A aula passada a gente falou, tem gente que tem tudo para dar errado, mas dá certo. E tem gente que tem tudo para dar certo e dar errado. Tudo por quê? Porque os gibeonitas tomaram a decisão certa de servir ao único Deus. Claro que eles queriam salvar a pele deles, mas acabaram sendo enxertados nas bênçãos do Senhor. Terceira coisa, mais de 60 anos Deus permitiu que a arca ficasse em Kiriat Jearim, que é a região deles, né? 2 Samuel capítulo 7, verso de 1 a 2. Mais de 60 anos a arca da aliança teve. Quarta coisa, foram transformados em homens para o serviço do templo do Senhor, em obreiros da casa do Senhor. Eles eram serviçais para o serviço do Senhor. Eles foram enxertados na tribo. Não que eles fossem agora da tribo, mas eles eram ajudantes da tribo mais seleta do povo de Israel em relação à adoração, os levitas. E então agora, a partir daquele momento, eles se tornam escravos do tabernáculo. Olha que bênção! Agora eles faziam parte da coisa mais importante daquele povo, que era a adoração ao Deus verdadeiro. E outra coisa também, pela providência de Deus, eles voltaram do exílio junto com os sacerdotes levitas. Então a gente vê uma história que poderia dar tudo errado. Eles estavam bem pertinho. Eles seriam o próximo povo, tanto é que foi só 3 dias de viagem. 3 dias de viagem. E 3 dias de viagem a pé, né? E eles foram encontrados. Poderiam estar sido mortos como os outros povos foram, mas não. Deus os transformou em praticamente levitas. Trabalhavam no santuário do Senhor. Então Deus é um Deus de juízo, sim, mas é de misericórdia. A prova cabal que Deus é um Deus de amor e justiça é a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário tem os 2 elementos principais da essência de Deus, que é a sua justiça e seu amor, a sua misericórdia. Porque lá na cruz do Calvário o Senhor Jesus sofreu todo o juízo e a punição que era para mim e você, mas que pela misericórdia de um Deus que ama, Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário, sofreu a minha punição como prova grande amor de Deus. Então não tem um símbolo mais forte de juízo e misericórdia que a cruz do Calvário. Terminando, a história de gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tomar qualquer atitude sem antes consultar o Senhor. A gente tem que sair com isso na cabeça. E a segunda é que precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, pois ele é ardiloso e suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor e a Nova Jerusalém. Para finalizar isso, é importante nós estarmos em oração e leitura da sua palavra. Por quê?
porque o inimigo é esperto e ardiloso. A conversa sempre é mansa, parece ser boa e cheia de virtudes. Mas há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o final deles é caminho de morte. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.